Olá, pessoal. Mais um capítulozinho aqui com a opinião de um brasileiro médio. Alguém que fala, que pensa basicamente o que quase todo mundo pensa, ou pelo menos quem tem alguma lucidez, algum discernimento, consegue pensar, tá? E nós estamos num momento realmente extremamente dramático do Brasil, em que eu não sou daqueles mais otimistas. Procuro ser, tento ser, mas está bem difícil a gente enxergar o final do túnel da ditadura no Brasil. Infelizmente, como quem disse de maneira mais brilhante de todo mundo, foi Jair Bolsonaro, quando disse que era muito fácil instalar uma ditadura no Brasil. Realmente foi muito fácil instalar. A ditadura está completamente instalada e só não tomou medidas ainda mais graves, mais drásticas, mais fatais, porque ainda não teve necessidade. Porque assim que eles perceberem a necessidade, as medidas fatais virão, as medidas mortais, as medidas como o próprio Bolsonaro também falou na última participação dele num evento público, que foi no Rio de Janeiro, né, em Copacabana, no dia 16 de março, quando ele avisou: continuem lutando mesmo sem eu estar presente, sem a mim. Por quê? Porque ele percebe claramente, muito melhor do que todos nós brasileiros médios, que a foice está cada dia mais perto da cabeça dele, manuseada pelo juízo da Suprema Corte Brasileira, uma Suprema Corte de exceção, uma corte de censura, uma corte de violência, uma corte que será certamente julgada pela história no futuro como um dos piores momentos do Brasil. Eu só posso comparar esse terrível momento do Brasil à ditadura de Getúlio Vargas, que também foi uma ditadura do Estado Novo, né? Quem estudou história se lembra, do Estado Novo de Vargas. Foi um momento terrível da história do Brasil e a gente não esperava viver novamente isso no momento em que as comunicações são tão poderosas como hoje em dia, em que a gente fala uns com os outros quase que instantaneamente, em que a nossa opinião passou a ter relevância. Pela primeira vez na história, graças à internet, a opinião do povo está sendo ouvida. Porque até então ela só existia no discurso, na retórica, né? Daqueles mesmos de sempre que se diziam porta-vozes do povo, jornalistas medíocres que foram aprovados provavelmente de jornalismo pela internet e que estão todos aí naquela famosa quadrilha que é a Globo News. A Globo News é apenas uma quadrilha de militantes de extrema esquerda que está a serviço de uma ditadura feroz. E eu só lamento não poder ser muito otimista, como alguns ainda tentam ser. Eu leio frases de autoajuda, inclusive durante a manifestação maravilhosa, né? Mais de 400 mil pessoas. Eu arrisco dizer que tinha mais de 500 mil pessoas ali em Copacabana. Provavelmente em São Paulo, no dia 6 de abril, será ainda maior. Primeiro por uma questão geográfica, né? São Paulo é uma cidade maior. Segundo, porque o paulista tem uma veia de direita conservadora maior do que a do carioca, né? Eu sou carioca, posso falar isso com todo o direito do mundo, porque eu convivi com muito carioca que até hoje é de extrema esquerda e fica passando um verniz e disfarçando de conservador, de centro-direita, de centro-esquerda, essas fantasias que eles adoram propagar, né? Não passa de mentira, eles são ditadores de extrema esquerda, comunistas, socialistas, progressistas, porque eu nunca vi uma ideologia precisar de tantos nomes, né? É porque ela vive se travestindo de outras coisas para tentar enganar novos otários. Essa é que é a grande verdade. Mas tem gente de direita que continua tentando dizer que quem faz a diferença é o povo, quem manda é o povo. Isso é lógico que eu também não posso embarcar nessa.
é muito bonito no discurso, é muito bonito na retórica, mas na prática não existe. Se fosse assim, se o povo tivesse alguma capacidade de se manifestando mudar alguma coisa, Cuba não estaria há mais de 60 anos sob uma ditadura feroz, a Coreia do Norte não estaria sob uma ditadura ainda mais feroz, a Rússia não estaria numa ditadura corrupta, absurda, a China não seria uma ditadura também há quase 100 anos, e Venezuela foi por esse caminho, Nicarágua foi por esse caminho, e povo nenhum manifestando-se conseguiu mudar qualquer coisa. Quando o poder fica concentrado na mão de uma determinada elite, não há como removê-los. É extremamente difícil. Então, infelizmente, eu não posso ter todo aquele otimismo que eu gostaria imensamente de ter para contar para vocês. Existem alguns pontos que a gente pode comemorar? Sim, principalmente aqueles ventos que sopram lá do norte, né, dos Estados Unidos, da América do Norte, que estão se preparando para combater a ditadura brasileira. Logicamente, eles só têm poder no nível internacional, dentro do próprio país, dos Estados Unidos, e de tentar influenciar outras nações que são muito dependentes dos Estados Unidos. Então, essas nações pode ser que algumas da União Europeia acabem seguindo as definições, né, o caminho que o Donald Trump está tentando colocar nos Estados Unidos. Assim, só nos resta essa pequena esperança. É uma esperança pequena, mas uma esperança que é a que nos resta. É uma esperança necessária para nós que não temos como simplesmente sair do Brasil de uma hora para outra. Eu realmente, se tivesse alguma condição, já estaria preparando as minhas malas para ir embora do Brasil, se fosse possível, para os Estados Unidos, se não fosse para algum país da Europa, onde minimamente ainda existisse algum tipo de democracia, algum tipo de liberdade de expressão, que está cada vez mais difícil no mundo, tá, gente? Cada vez mais difícil. Porque muitos países da União Europeia estão fazendo censura também, estão censurando os seus cidadãos e estão tentando impor uma ideologia única há bastante tempo, tá? Não é da agora, não. Tanto é que a esquerda praticamente dominou a União Europeia como um todo. O primeiro momento de respiro do povo, da direita conservadora, foi o Brexit na Grã-Bretanha, né, no Reino Unido, só que também não evoluiu muito, parou meio por ali. E no restante da Europa você vê um crescimento muito gradual, muito lento dessa direita conservadora. Porém, o mundo continua dominado pelo globalismo, que é um outro nome do progressismo, do socialismo, do comunismo, das ditaduras. Tudo isso aí vive se traduzindo com novos nomes, né? Ecologistas e uma série de outras coisas aí que tudo são disfarces para a mesma ideologia maldita que quer escravizar o mundo como um todo e subjugar para que todos nós trabalhemos para sustentar as suas vidas principescas, nababescas, de verdadeiras realeza, de sultões, que é a extrema-esquerda, nada além disso. Eles não têm nenhuma preocupação com o pobre, com ecologia, com o planeta, com preservação de qualquer coisa. Não tem. Eles têm exclusivamente interesse financeiro. Eles querem o nosso dinheiro. É só isso. Mas, de qualquer forma, nós temos no Brasil uma direita sólida, competente, talentosa, que só precisa de galgar alguns espaços importantes, para então, quem sabe, começar a suavizar a feroz ditadura que está instalada no Brasil pelo PT, pela extrema esquerda e pelo Supremo Tribunal Federal. Até a próxima, se ainda estivermos aqui.